Meus queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Deus possa estar dentro do teu coração. Hoje eu venho trazer aqui, irmãos, uma revelação que o Senhor tem me mostrado. E é uma revelação assim que chega a ser assustadora. O que é mais assustador, aterrador, irmãos, é saber o quanto nós podemos ser enganados. Sabe aquele casal que fica casado durante 40 anos e depois a esposa descobre que o homem tinha uma outra família, por acidente descobre, e aí aquela revelação é aterradora. Foram 40 anos sendo enganada, confiando, acreditando em cada momento e foi enganado, né? Então toda vez que você descobre que você estava sendo enganado, é uma visão aterradora, é algo assim, chega a ser assustador. Mas depois passa a ser libertador. E o Senhor me mostrou, irmãos, de uma forma especial, o quanto eu estava no engano, sendo enganado. Em alguns vídeos assim, o Senhor deu de falar alguma coisa a respeito da grande prostituta. A grande prostituta, meus irmãos, é a igreja mãe de todas as outras. Essa igreja, ela foi criada, irmãos, pela serpente. Sabe aquela serpente que estava lá no Jardim do Éden? Aquela que conseguiu enganar Eva. Imagina os irmãos e as irmãs, como Adão era um ser perfeito e puro, e Eva também. Mas a serpente foi ali para enganar e conseguiu enganar a Eva. Ela usou um caminho, então essa serpente, ela é ardilosa. Ela encontrou um caminho para poder enganar Adão e foi através de Eva. Aí eles foram expulsos, irmãos. Mas Adão, ele sentia saudades de falar com Deus todo dia. Irmãos, quem é que não sente saudades de sentir a presença de Deus? Se isso demorar 1, 2, 3, 4, 5 dias. Sabe quando às vezes o Senhor permite que você vá para um deserto para ser tentado? Ou então para uma caverna como Elias foi? E aí você fica, chega beirando o desespero para sentir a proximidade com Deus. E imagina Adão, irmãos, que todo dia falava com Deus. Então ele sentia essa falta. Mas lá fora do Jardim do Éden, Adão, ele oferecia, de alguma forma, ele oferecia algo a Deus, né? Os filhos dele aprenderam isso. Irmãos, tanto Caim como Abel, eles não criaram a oferta a Deus. Isso foi ensinado através de Adão e da sua mãe Eva, que tinha aquele desejo, só que aí ele já não falava com Deus como ele falava antes, né? Ele se desviou do caminho. Então, o objetivo da serpente é desviar o homem do caminho que leva a Deus. Esse é o propósito maligno, terrível, da serpente, irmãos. E ela está aí. E ela criou. Jesus Cristo, o Filho unigênito, veio na Terra e tirou todo mundo do sistema religioso. Irmão, a igreja já existia lá. Tinha todo um sacerdote. Tem esses irmãos e essas irmãs que ficam insistindo. Se Deus quiser, Ele limpa a obra de Deus, Deus vai fazer. Irmãos, até quando vocês vão defender a bandeira da tolice? Já não existia a igreja lá, com o sacerdote, com tudo?
Por que Deus não foi lá e acertou o sacerdote, tirou um, botou outro? Acorda, você, irmão, que dorme e fica com esses argumentos. Você está sendo enganado pela serpente há muito tempo. Cristo veio, chamou a igreja de hipócritas, víboras, de tantas outras coisas mais. Cristo veio e fez críticas duras. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar. Ele fez críticas duras ao sistema religioso. E você que está sendo enganado pela serpente, a serpente dorme e vive com você todos os dias. Quando você se ajoelha, é diante da serpente. Quando você canta aí um hinário, você está cantando do lado da serpente, ela te abraça e fala, canta, fica aqui nessa filha da prostituta. Mas meus irmãos e irmãs, bendito é o nome santo do Senhor. O Senhor veio trazer revelação. Por quê? Assim como Cristo veio para tirar todo mundo do sistema religioso e botar no caminho da liberdade, e ensinou todo mundo que agora éramos para viver, né, de uma maneira diferente. Ele veio trazendo uma verdade que seria implantada no mundo. Irmãos, Cristo não pregou por gentios, mas ele dizia que ia ser pregado para os gentios. Mas tudo tinha que cumprir uma etapa, um tempo determinado por Deus. Irmãos, tudo cumpre uma etapa. Então veio o tempo de Moisés, veio o tempo das tribos, veio o tempo das perseguições, e veio Cristo, e Cristo mudou tudo. E cumprindo ainda a lei, se batizou no batismo de João, porque era o que acontecia. Mas João já anunciava o batismo perfeito, que era do fogo, irmãos. E tem tanta gente querendo o batismo de água. E a serpente te ensinando esse batismo de morte. Quando Cristo falou que o batismo para a vida é ser batizado pelo Espírito Santo, é viver. Aquele que não nascer da água e do Espírito, a água é Cristo. A água é a palavra de Deus. Essa é a água. A água é a fonte da água, irmãos. Que quem beber nunca mais vai ter sede. Sabe por quê, irmãos? Quando você, de forma verdadeira, receber Cristo, a água, dentro do teu templo, é uma fonte que jorra e não para mais. Você não vai mais ter sede. Está dentro de você a fonte, irmãos. Como pode ter alguém sede de uma água externa se dentro de si tem uma fonte da vida eterna? Nunca mais vai ter sede. Olha o mistério, irmão, entenda. E aquele que recebe Cristo, ele recebe o batismo do Espírito, então ele nasce na água e no Espírito. Mas a serpente é ardilosa, irmão e irmã. A serpente vai sempre te buscar para a morte. Sabe o que é a morte? O tempo de Moisés é morto. Moisés foi morto, o corpo dele subiu. Mas o tempo dele, o tempo da tribo, o tempo das 12 tribos, o tempo do sacerdócio, o tempo dos levitas, isso é morto. Mas a serpente quer te trazer para o tempo da morte. A serpente quer te deixar na morte. A serpente quer falar para você que você tem que ser levita. A serpente quer falar que você tem que se submeter ao sacerdócio. A serpente diz que você tem que levar o seu sacrifício lá no templo da igreja. Quando Cristo falou claramente que chegará o tempo que não adoraríamos mais nem no templo de Jerusalém e nem no monte, mas em espírito e em verdade. O tempo é esse, já chegou. E o Senhor está chamando os verdadeiros adoradores há algum tempo. Irmãos, eu louvo esse dia, e é pouco tempo, que o Senhor abriu totalmente o meu entendimento, e eu recebi o chamado de uma forma definitiva para adorar o Senhor em espírito e verdade. Eu não quero sistema religioso. Eu não participo de igrejas mortas. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas veio aí, irmãos, a serpente. E Cristo trouxe o caminho da liberdade. Sem templo, sem sacerdócio,
Ele só deixou discípulos para pregar a palavra. Discípulos, discípulos. Mas aí veio o homem, né, na sua carnalidade, nos seus desvios. Aí a serpente, a grande serpente, ela deu um jeito de retornar um tempo para você. Aí criou a grande igreja e criou aquele sacerdócio que até hoje existe, aquele grandão e aqueles outros, todas aquelas roupas sacerdotais, como era no tempo de Moisés, tudo isso, e o povo idolatra isso, o povo ama isso, porque está sob o domínio, sob o feitiço da serpente. A serpente te enfeitiça, e você se prostra diante de tudo que é carnal e é visível. Aí quando alguém, irmãos, quando alguém lê as Escrituras e clama em oração por uma revelação, e o Espírito Santo fala, e quando o Espírito Santo fala, ele tem que quebrar um monte de barreira, um monte de cauterização que a serpente colocou ao redor do teu ouvido espiritual, um monte de engano. Você tem tanta imagem, tanto amuleto, tanto ritual na tua frente, que o Espírito fala, você já não acredita se não for lá no púlpito da filha da serpente, que é a igreja. O Espírito fala com você, você fala, não, eu não sou digno de ouvir o Espírito, eu tenho que ouvir lá o ancião, o cooperador, o papa, o bispo, seja lá quem for. A serpente te envolveu com tantas coisas que te impede de ouvir a voz do Espírito, e foi isso que Cristo falou, que todos nós iríamos ouvir diretamente a voz de Deus através do Espírito. E você, por estar sendo enganado pela serpente, você está recusando a voz do Espírito. Mas aí a serpente, irmãos, quando vê que aquela pessoa está descobrindo que tem coisa errada ali, que se olha para a direita, olha para a esquerda, vê ídolos, ídolos daqui, ídolos daqui. E ídolo não é só estátua não, irmãos. É a estátua, é aquela roupa sacerdotal, é aquela figura ministerial, é aquele templo, tudo aquilo é ídolo. Aí a pessoa começa a descobrir, ela sai dali, e quando ela sai, irmãos, a serpente começa a colocar pessoas ao redor daquela pessoa, e ali se cria uma filha da serpente. Os irmãos já repararam? Que sai lá da grande igreja prostituta, aí cria outra. Aí aquela lá, ela gera outras prostitutazinhas, e elas assumem o nome, e o sacerdócio está lá, os púlpitos estão lá, os rituais estão lá, os amuletos estão lá, e começa com água santa, óleo santo, véu santo, terno santo, instrumento santo, ministério santo. Toda filha de prostituta é uma prostituta também, irmãos, que tem o objetivo de seduzir, de prostituir, de adulterar a palavra de Deus. E aí você vê esses servos da prostituta subindo no púlpito e falando que aqueles que saem do sistema religioso é quem está adulterando. Irmãos, quem sai do sistema religioso é como Cristo, que aboliu o sistema religioso sem destruir ele. Apenas falou, sai dela, povo meu. Você que não quer sair da grande prostituta, da pequena prostituta, da prostituta maior, da de 100 anos, da de 50 anos, da de 20 anos, você que está querendo ficar dentro dessa prostituta, você é um adorador da serpente. Aquela serpente que estava lá no Hades, no Jardim do Éden, e que foi expulsa e está aqui, ó, criando filhas e filhas e filhas da grande prostituta. Meu irmão, minha irmã, como é difícil despertar, né? Você acorda com sono, acorda incomodado. Por que alguém está me chamando? Eu estou dormindo, está bem aqui. Como é difícil, né? Jesus Cristo já mostrou em Lázaro assim, para tirar assim todas aquelas amarras, foi preciso tirar tudo aquilo ali. Tirem tudo isso dele. Mas demorou um tempo para tirar. Aí ele saiu para a vida. E o Senhor está falando para aqueles que ainda têm vida, levanta e anda. Ou acorda tu que dorme,
Ou sai dela, povo meu, sai das prostitutas. O Senhor falou que você é o templo, aquilo lá não é o templo. Aquilo é filha da prostituta. Ali só tem idolatria, ofensas a Deus. Até quando você vai fazer isso? Até quando você vai resistir à voz de Deus? Irmãos, sinceramente, a revelação está aí. O Senhor nos chamou para servir em espírito e em verdade. Nem em Jerusalém, nem no monte, mas em espírito e em verdade. Então, se você pegar qualquer coisa que você possa sentir ou ver, você já não está em espírito. Você está na carne. Enquanto você estiver na carne, você não nasceu no espírito. Tudo que é carnal, tudo que é visível, tudo que é ritual, são filhos da serpente. Tudo filho da serpente. E está cheio de ritual dentro lá do templo da prostituta, irmão. Está cheio. Tem aquele ritual de ano em ano. Tem aquele ritual de iniciação. Tem aquele ritual diário que você faz. Aqueles procedimentos. Tudo engano. Você está sendo enganado há muito tempo. E o Senhor está te alertando. Porque já é momento, irmãos. O Senhor está na porta da arca espiritual. Está chamando a sua igreja. Está preparando a sua igreja. Ainda em vida, irmãos. Quando o Senhor fechar a porta da arca, todos os filhos do Senhor já estarão dentro dela. E os filhos do Senhor são esses que estão ouvindo o chamado. Estão se despojando de tudo aquilo que a serpente colocou em cima de você. Todo o rito, todos os costumes mundanos e carnais, todos aqueles amuletos que colocaram em você, tudo aquilo que representa um impedimento. Olha, para você falar com Deus, você tem que botar o joelho. Para falar com Deus, você tem que botar um véu. Para falar com Deus, você tem que estar com o cabelo lá no chão. Todo esse impedimento é o que a serpente colocou entre você e Deus. E muitos mais. Quantos homens estão com as suas mentes cauterizadas? Quantas mulheres estão ouvindo o que eu estou falando e falando um mantra da congregação? Sabe qual é o maior mantra? Mantra são repetições que te ensinam dizendo que é algo espiritual, algo que vai te levar espiritualmente. E o maior mantra da congregação cristã no Brasil, que não tem nenhuma base bíblica, nenhum fundamento, mas a grande serpente criou. E eu, durante muito tempo, eu recitei esse mantra e usei esse mantra como um instrumento de fé. Não existe instrumento de fé, irmãos. Acabou o instrumento de fé. Quanta coisa eu tenho que me despojar, eu estou me despojando, eu estou me libertando. Mas a cada dia que o Senhor dá um entendimento, eu passo para vocês. E o maior mantra, sabe, a mãe de todas as serpentes dentro da congregação, é você falar, cobre-me com teu sangue. Que conversa é essa, irmãos? O que é? O que significa cobrir com teu sangue? Durante quanto tempo você vai querer sangrar Jesus Cristo? Já pensou nisso? Durante quanto tempo você vai falar assim, me banha com teu sangue, me cobre? Você está querendo arrancar o sangue de Cristo durante quanto tempo? E é um mantra maligno. Mas quantas vezes eu falei, Senhor Jesus, cobre com teu sangue, como um mantra de fé para me livrar de alguma coisa. Irmãos, eu tive muita fé nesse mantra. Mas o Senhor me abriu a mente e falou, nunca mais faleis esse mantra. Embora está tão dentro de mim, irmãos, que se acontecer um barulho aqui, é bem capaz que eu vou falar, Senhor Jesus, cobre com o teu sangue. Sabe por quê? Porque foi encruado em mim, irmãos, e está sendo difícil de tirar. Mas o Senhor Jesus, pelo seu Espírito Santo, está me dando força, está me limpando, está me revestindo, para me livrar desse mantra.
Busca algum embasamento bíblico, vê se tem alguma outra denominação que estão nas outras filhas de prostituta falando isso. No máximo você vai encontrar alguém falando assim, o sangue de Jesus tem poder, o sangue... é outro mantra. Irmãos, o Senhor Jesus morreu na cruz. Houve um evento espiritual lá que saiu água lá. Mas isso teve um significado para aquela época, para a confirmação das profecias. Hoje em dia, o que te salva não é sangue de Jesus, não, irmãos. Não tem nada disso, isso aí foi invenção da serpente. A única coisa que te salva hoje é você aceitar Jesus Cristo, nascer nessa água e receber o batismo do Espírito Santo. Quando recebe o batismo do Espírito Santo, você assume a tua ligação direta com Deus pelo Espírito Santo, no seu templo. E não existe mantra, não existe posição, não existe roupa, não existe sacerdote, não existe nada que fique entre você e Deus aqui na terra. Irmãos, livre-se desse mantra, que é terrível. Medite sobre essa palavra. Ouça 1, 2, 3, 4, 5 vezes, considere. E eu nunca falei isso, irmãos, mas eu tenho visto que muita gente fala. É muito importante, parece para o canal, que a pessoa que ouve, ela se inscreva no canal e tem também o sininho que tem que clicar para poder ser notificado, né, nos próximos vídeos que o senhor vai dar de fazer. Então, se você não sabe como se inscrever, tem irmãos e irmãs que já falaram que não sabem como se inscrever. Pergunte para o seu neto e para a sua neta, irmãos. Pergunte para os jovens que estão mais inteirados na tecnologia, né? E aí você se inscreve, ativa o sininho para receber notificação e também aprende a divulgar a palavra. Porque aquele que aprende a divulgar, a distribuir, está ajudando a plantar a semente e a destruir a serpente. Irmãos, o Senhor, pelo Espírito Santo, nos dá o poder de pisar na cabeça da serpente, mas de forma espiritual. Vamos plantar a semente, irmãos. Fiquemos com essa mensagem, em nome do Senhor Jesus, irmãos. Mas não por dizer e por falar, mas porque verdadeiramente nós estamos recebendo o Senhor. Estamos verdadeiramente em espírito na presença do Senhor. Deus seja louvado, amém.